É muito complicado perder um filho. Primeiro porque não é natural. A gente que lidar com inúmeras mães que suportam essa dor no dia a dia, sem compreender de fato ainda e justamente como que a natureza acidentalmente ou mesmo naturalmente leva aquilo que deveria perdurar mais do que quem a geriu, quem o geriu. Então, quando nós lemos esse evangelho, a gente pode aprender um monte de coisas. Primeiro, o respeito à dor a um pai, a uma mãe que perde um filho, uma filha. E esse respeito é profundo, porque ao respeitar o outro, nós damos condições de ouvi-lo. E é muito bom ouvir as pessoas quando elas estão alegres, mas é muito difícil ouvir as pessoas quando os seus gritos, muitas vezes, quebram aquilo que a gente considera paz. Porque a gente tem uma noção de paz, né, como se tudo tivesse assossegado. E essa não é a paz que de fato Deus quer construir, porque Ele quer construir transformação. E quando a gente fala de transformação, a sua paz é barulhenta. Não no sentido negativo, mas a sua paz, ela deve causar reforma. E aqui a gente tem uma outra história, que não é diferente, talvez, na forma de sentir a dor, de uma mulher, no tempo de Jesus, que sofria de hemorragia 12 anos. Eu lembro a vocês, por que a mulher era considerada impura nesta ocasião, quando sofria, por exemplo, a menstruação, ou mesmo havia sido mãe recente. Por que essa impureza era considerada? Eu conto porque é importante, porque muitas vezes a gente acha, não, a mulher é impura. Não, não é isso não, porque tem o sangue correndo, não. É que nós estamos falando de comunidade primitiva. Quando nós falamos de comunidade primitiva, nós não estamos dizendo do primitivismo da vida daquelas pessoas, nós estamos falando da sobrevivência. E eu conto por quê. Quando a gente deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, ou seja, criar espaços, tribos, locais onde a gente deixou de viver, como as cavernas, depois as comunidades com a agricultura, e cuja responsabilidade feminina era muito importante, uma mulher em estado de menstruação, ou depois de ter tido um filho, primeiro ela era muito frágil, e segundo, ela exalava o que as feras mais gostavam, o sangue. Então não se tratava de uma impureza, se tratava de um cuidado. Então as mulheres, no período da sua menstruação, por estarem, colocando sangue, elas eram um chamarisco para os animais que vinham e poderiam devorar toda a comunidade. Não sei se vocês sabiam disso, mas é importante a gente saber. Então a comunidade não cria um preconceito com a mulher, mas cria nesse momento, por causa das suas hemorragias, um cuidado maior. Então mulher, você não sai para trabalhar, você fica guardadinha lá nesse período, porque senão você coloca em risco a sua vida e você pode atrair as feras do campo para justamente aniquilar a comunidade que era pequena e que aquela mãe ali, Eu estou falando de um tempo em que se vivia 20 anos de idade, essa era a projeção de alguém de muita idade. Mas as comunidades primitivas, elas vão guardando isso. Se a gente estudar no Ocidente, no Oriente, na África, todas as mulheres são protegidas nesse momento, que vivem no meio selvagem, eram todos, praticamente por conta disso. Eu explico isso para falar do drama dessa mulher, porque não era uma semana, não eram 2 dias,
Não era uma quarentena da recuperação de um nascimento. Se tratava de uma vida, 12 anos, possivelmente metade ou um pouco menos da metade da sua vida, absolutamente encurralada, tendo talvez o respeito daqueles que estavam mais perto, mas Jesus era a sua única chance de recuperar a sua dignidade, perdida por aquele processo de doença. E ela tem fé, ela não precisa de uma palavra, ela não precisa de um toque grandioso, ela coloca um objetivo prático e possível. Se eu tocar ao menos parte da sua roupa, a sua veste, eu tenho certeza que a sua força virá para mim. Coisa interessantíssima. E ela vai e toca. E vai dizer na língua grega que sai de Jesus uma virtude, virtus, força. E essa virtude a cura. Porque essa virtude, essa força de Deus encontra nela a fé. E aí Jesus a descobre e diz: olha, a tua fé te curou. Ela sabe que não é a fé dela que cura sozinha, mas ela é necessária. Amados, aqui nós temos dois tipos de cristãos: aqueles que estão mortos e precisam da nossa intercessão, ou não têm força de pedir, e eu não digo só morto biologicamente, mas dormindo na sua fé, e que precisam da intercessão de tantas e tantas pessoas que hoje, inclusive as neurociências, provam da importância da oração de cura, do pedir de cura. Não é à toa que quem tem um pouco mais de idade lembra a dificuldade que era se entrar no hospital, inclusive para nós sacerdotes. E hoje é uma importância o sacerdote, qualquer tipo de preletor, qualquer religião, acompanhar o seu doente, porque tem literatura, ciência dizendo que a oração cura, a oração transforma. A fé, ela de fato tem se mostrado como movedora de montanhas, de câncer, de doenças que parecem terminais, mas chega a cura do Senhor. Mas repito, tem gente que tem força para buscar sua cura, como essa mulher hemorrágica, mas tem gente que precisa ser levada até Jesus, como aqueles companheiros que levaram o paralítico, passando até pelo telhado, ou como este pai que disse: minha filha morreu, já não tem mais, o senhor precisa ir até em casa. E esse é um ministério muito lindo que a gente faz oficialmente em nome da igreja, na unção dos enfermos, mas é também um ministério que o Senhor colocou como uma obra de misericórdia para todos nós cristãos, que chama visitar os doentes. Eu tive uma febre quinta-feira horrorosa, ainda bem que eu estava acompanhado, estava em Aparecida, numa reunião, e tive uma febre e falei: olha, você me leva para casa. Eu, pelo menos, talvez a maioria dos nós homens, as mulheres não, têm uma biologia diferente, né? Eu não consigo nem raciocinar quando eu estou com febre. E muitas vezes a febre é o sinal da morte espiritual, porque nós estamos febrios com o pecado, febrios com as coisas do mundo, e muitas vezes nós precisamos de alguém que nos leve diante de Jesus, ou alguém que nos traga Jesus e diga: é possível se levantar, é possível, não fica tocando a música de velório, não, toca a música de aleluia, porque a gente tem que levantar. E eu creio nisso. Eu creio que alguém tem que dar para a gente pelo menos o chão, para a gente tentar entender que a gente chegou em algum lugar, nem que seja o fundo do poço. E alguém tem que gritar para a gente: escute Jesus, ame Jesus, busque Jesus, nem que seja
Creia num Deus que você tocando a barra das suas vestes, Ele vai te curar. Imagine o mínimo de Deus para que o máximo Deus aconteça na sua vida, o máximo de Deus aconteça na sua vida. E é assim que eu tenho visto e continuo a ver milagres acontecer. Hoje nós começamos na novena dos filhos e filhas de São José, uma oração por cura mesmo do corpo. Estamos rezando 9 dias, e depois nós vamos celebrar aqui com Nossa Senhora do Carmo, impondo no dia 16, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, a importância de nós termos esses sinais visíveis desta fé que de fato nos nutre para sermos curados, e curados no amor, sejamos aqueles que levamos Jesus até aqueles que estão mortos, e mais, quando adoecermos de novo, mesmo depois de muito tempo, quando a cura não nos parecer mais possível, tenhamos a esperança dessa hemorragia que tomou uma atitude, e correndo o risco, inclusive, porque era considerado uma impureza, inclusive de ser lapidada, morta, vai até Jesus, toca e recebe a cura. Porque quando a nossa fé se une à força de Deus, à virtude de Deus, não existe mais impossível. A gente tem que pôr isso na cabeça. Não é a tua fé que realiza nada, e a força de Deus sozinha, ela vai respeitar a sua liberdade. Mas quando a minha fé encontra a virtude de Deus, a força de Deus, não existe impossível. Não existe impossível. Repito, não existe impossível. Então, se você que está aqui está com essa dor, se está há 12 anos ou mais, e está sem esperança, eu creio que pelo menos reanimar, reviver a esperança em nós, o próprio Deus pode fazer. Já que você me animou, Fabrício, no começo, fazendo eu lembrar Renovação Carismática em 1988, quando eu tinha 11 aninhos, e já participava de grupo de oração. Talvez a gente pudesse encerrar essa reflexão mostrando para Deus onde dói. Mostrando para Deus onde dói. E eu vou fazer o seguinte: talvez eu tenha minhas dores, mas a minha missão é de fato mais cuidar das dores dos outros do que das minhas. Eu quero rezar por você agora. E você pode ficar sentado, e você em casa também pode ficar sentado, mas põe a mão no lugar em que você precisa de uma cura agora. Ou se não é você, você acha mais importante ser como aquele pai. Abre todo o teu coração e todo o teu sentimento, como um sentimento de alguém que não pode perder esse ente querido, ou que talvez já tenha até perdido, e o que te sobra é dor. E você canta assim junto com o Fabrício. Pode fechar seus olhos. Cura, Senhor, se há na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Na hemorragia, no câncer, que dor! Vendo que estavas comigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar. E agora é hora de pedir cura. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
E agora você diz assim: mas tu pode. Quer falar comigo? Onde eu não posso ir, Deus pode, não é? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mas tu pode, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mas tu podes. Vai, Senhor, aonde eu não posso ir. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vai aonde eu não posso ir. O mesmo Deus que salvou essa menina e curou essa mulher é o Deus que logo mais receberemos na Eucaristia. Você imagina o poder da Eucaristia, já que esta hemorragia, ela apenas tocou a veste de Jesus e nós vamos tocar a sua carne, comer da sua carne, beber do seu vinho. Por isso que toda Eucaristia é cura, toda comunhão pede transformação. Mas o que ela precisa ter? Adianta a virtude do céu estar aqui, se não encontrar em nós a fé? Não adianta nada.